Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É com alegria que eu estou aqui nessa manhã para juntos estudarmos da palavra do Senhor. Hoje estaremos aqui estudando a lição de número 12, que tem como tema Quando Deus se revela ao homem. É o que estaremos vendo nessa manhã. Para isso, vamos fazer aqui uma oração para assim dar início à nossa escola bíblica dominical. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, estou aqui nesta manhã junto com nossos irmãos para aprendermos da tua palavra. Deus, ministra ao meu coração, revela, Senhor Jesus Cristo, aquilo que está oculto a meus olhos e ao meu entendimento, mas ministra hoje segundo a tua vontade. Revela-nos, ó Deus, o teu querer. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós precisamos, ó Deus, aprender mais do Senhor. Precisamos, ó Deus, acima de tudo, aprendermos a obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor, instrui-nos nesta manhã, segundo a tua vontade. Segure em nossas mãos, leva, Senhor Jesus Cristo, o nosso entendimento, ó Deus, cativa a obediência da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais eu peço, esteja conosco até o fim, ó Deus, da consumação dos séculos. Ó Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor, receba a nossa dedicação nesta manhã, em aprender da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Fique conosco. Amém. Muito bem. Como disse, o tema hoje é Quando Deus se revela ao homem. Nós vamos ver essa manifestação da parte de Deus para com o homem. Há um momento onde Deus se manifesta, há um momento onde Deus se revela a cada um de nós. É o que estaremos vendo a partir de agora. Nós temos aqui em mãos a lição e nela tem o texto áureo. O texto áureo é: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó, capítulo número 40, versículo 6. A verdade prática nos diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Mesmo sendo um Deus distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Nós temos como leitura em classe Jó capítulo 38, do versículo 1 ao versículo número 4. Temos também Jó capítulo 39, do versículo 1 ao versículo de número 6. Temos também Jó capítulo 40, agora o verso 15, o 16, o 17 e o 18 e o versículo de número 24. Temos também no capítulo 41, que temos lá o verso 1, o 2 e o 3. Essa é a leitura em classe. Você que não estudou, você que não leu, peço você que dê uma lida lá. Dê uma passadinha lá, dê uma lida nessas referências, para você se inteirar de tudo aquilo que estaremos estudando nesta manhã. Amém? Introdução. Nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, do capítulo 38 ao capítulo de número 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que a resposta de Deus não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. É a tarefa que Jó tem aqui dentro desses capítulos do 38 até o 41. É responder a quem de fato age com sabedoria no mundo. Quem de fato age com sabedoria no mundo? Será que é Jó? Será que é Deus? Por mais justo que foi ele? Ou será realmente Jó ou é Deus? É você ou é Deus? Somos nós ou é Deus? A resposta é clara, né, irmãos? É sempre Deus, sempre Deus. Muito bem. Ponto central da lição hoje é: Deus se revela ao ser humano. Deus se revela, Deus se manifesta ao ser humano. Viu, irmãos?
Deus se revela a nós. Capítulo 1 da nossa lição. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico que vamos estar vendo aqui, eu disse capítulo, mas é tópico. O primeiro tópico, nós vamos estar estudando dentro do primeiro tópico sobre o Deus que tem voz. Isso dentro do primeiro tópico. O Deus que tem voz. Segundo, a poderosa manifestação de Deus. Terceiro, o Deus que está presente. Glória a Deus. Olha lá, mais uma vez, dentro do primeiro tópico, nós vamos estar vendo que Deus, o Deus que tem voz. Segundo, a poderosa manifestação de Deus. Terceiro, o Deus que está presente. Amém? Então vamos lá. No primeiro, o Deus que tem voz. Dentro do primeiro tópico aí. A revelação de um Deus pessoal. Nós vamos estar vendo aqui, então, um Deus que tem voz. Olha lá. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e a seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo este período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Capítulo 38, versículo 1. Ou seja, o Deus que tem voz. Irmãos, nós vemos aqui que Deus falou lá nos primeiros capítulos. Nós vimos ali um diálogo entre Deus e o nosso adversário. Nós vimos que ali dentro do capítulo 1 e o 2, nós percebemos Deus falando. Essa fala estava, irmãos, oculta ao conhecimento de Jó e dos seus amigos e de todo ser humano na terra. Isso era uma coisa que estava acontecendo no mundo espiritual. Só Deus e o mundo espiritual ali tinham conhecimento. Jó não. Mas observe uma coisa. A partir do capítulo 2, nós vemos muitas falas a respeito de Deus. Como a Escritura aqui mesmo disse, os amigos de Jó falam sobre Deus. A mulher de Jó fala sobre Deus. Jó fala sobre Deus, mas Deus se mantém em silêncio durante todo este período, do capítulo 2 a seguir até o capítulo de número 38. Há um período de silêncio, há um momento onde Deus deixou de falar. Deus não falou mais aqui, neste período. Jó não ouviu a voz de Deus. Os amigos de Jó não ouviu a voz de Deus, e nem mesmo a mulher de Jó também ouviu a voz de Deus. Escute uma coisa. É interessante observar um detalhe. Aqui o escritor coloca que, mesmo ele não falando, ele estava presente. Meus irmãos, amigos que nos ouvem, há momentos em nossas vidas que passamos momentos assim. Deus não se manifesta falando conosco. Parece que nós estamos só. Parece que estamos enfrentando o que estamos enfrentando sozinho. Mas a verdade é que Deus está presente. Deus esteve presente ali o tempo todo com Jó. Embora o que ele sentia era uma ausência, porque ele não ouvia a voz de Deus. O que Jó queria era ouvir a voz de Deus. Porque Jó clama, Jó fala, Jó, se argumenta, ele tenta um diálogo, ele quer ouvir a voz, ele quer uma resposta, mas ele não obtém nenhuma delas durante todo o seu período de provação. Durante aquela provação intensa, Jó não obteve nenhuma resposta de Deus. Escute aqui uma coisa. Nós também passamos por momentos, às vezes, assim. Como assim? Que momentos assim?
momentos assim de silêncio de Deus. É difícil, irmão. É difícil, é complicado. Porque às vezes você clama, às vezes você pede, você chora, mas o silêncio permanece. Nenhuma resposta vem. Mas lendo aqui, isso me conforta, quero crer que conforta você também. Jó não sabia, mas Deus estava presente. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não se faz presente. Ele estava lá, ele estava presente, junto, vendo tudo, sabendo de tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, gente boa. Deus sabe o tempo de falar. Fique tranquilo, Deus não te abandonou, Deus está aí. Há um momento onde Deus há de responder. Haverá um momento certo para vir a resposta de Deus. Jó não sabia, mas o silêncio de Deus aqui é porque o nosso arquiteto inimigo, sabe, o nosso sagaz inimigo, estava aqui quase que apostando para ver, irmãos, até quando Jó iria permanecer fiel. Ou seja, ele não cria na fidelidade de Jó para com Deus. Para o inimigo de Jó, era que Jó adorava a Deus somente por aquilo que Deus fazia por ele. Uma vez que Deus não fizesse, ele o blasfemaria contra Deus. Deus sabia, conhecia Jó. Ele sabia que Jó servia-o pelo que ele era. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse momento vai passar. Deus espera que nós, irmãos, permanecemos firmes. Mesmo sem a resposta que às vezes queremos ouvir agora, que às vezes nós queremos hoje. Mas Deus não tem hoje para nós. Talvez o amanhã. Talvez no amanhã. O que precisamos fazer, irmãos, é permanecer adorando. Permanecer chorando, mas sem murmurar, sem blasfemar, sem, desviar da presença de Deus. Vamos continuar essa espera difícil, mas vamos continuar esperando em Deus. Até que Deus venha nos responder, venha falar conosco, porque Deus tem voz e Ele há de falar. Aqui está falando de um Deus que tem voz e Deus tem. Deus tem. No finalzinho deste tópico, ele está dizendo: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó, capítulo 38, versículo 1. Em Jó, capítulo de número 40, versículo de número 6, diz lá que Deus se manifestou dentro de uma tempestade. Jó, capítulo 40, versículo 6 está dizendo: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse. Deixa eu te dizer aqui, ó. Você está passando por um momento difícil, às vezes as tempestades nós conjecturamos como uma tempestade, né? As dificuldades que enfrentamos. Se você está passando por essa tempestade na sua vida, Deus há de responder, talvez no meio dela mesmo. Aqui, irmãos, não quer dizer que esse redemoinho, essa tempestade, esse tornado, essa vendaval, seja como conhecemos naturalmente. Não quer dizer que Deus também não está usando esses aí para falar com a nação, com as nações. Mas Deus falou de meio de um redemoinho, no meio de uma tempestade. Jó responde a Jó. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus há de responder-nos. Creia, tenha fé. Continue, acredite, vamos continuar, não desista não. Em nome de Jesus, vamos continuar, porque a resposta de Deus vai vir. Eu espero uma resposta de Deus. Tem muitas coisas na minha vida em que eu preciso de uma resposta de Deus. Inclusive, neste exato momento, eu estou vivendo uma fase da minha vida em que tem coisas que eu preciso de uma resposta de Deus e essa resposta só Ele pode me dar. Então eu estou aqui falando como um também como você que está esperando essa resposta de Deus. Vamos esperar.
E eu sei que às vezes é um momento que a gente fica meio assim, querendo, sabe, em nome de Jesus, me dê força daí, eu vou te dar uma força da minha daqui, daquilo que eu tenho. Vamos juntos, como irmãos, agarrados na mão, juntos caminhando, um dando força ao outro, mas sempre tendo a convicção que Deus há de falar conosco. Deus há de falar. Em nome de Jesus, Deus há de falar, porque Deus tem voz. Do meio de um redemoinho, Deus falou com Jó. Olha só. Deus tem voz. Deus não é como esses deuses feitos por mão de barros, por mãos feitas aí, ó, por mãos humanas. Sabe, Deus de barros, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. Não, nosso Deus é diferente. Nosso Deus tem voz, tem boca e fala. Viu, irmãos? Deus há de falar conosco. Então, Deus tem voz. Amém? Glória a Deus. Muito bem. No segundo tópico, nós vamos estar falando sobre a poderosa manifestação de Deus. No primeiro, nós vimos que Deus tem voz. No segundo, vamos ver que a poderosa manifestação de Deus. Olha lá. A cena, sem dúvida, é impactante. Parecia com a da pesca maravilhosa de Lucas 5, versículo 1 ao 11. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes, ao recolher a rede que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Está lá em Lucas 5:8. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés, lá em Êxodo 19, do versículo 16 ao 19. Isso mostra que Deus não é impessoa. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com o homem. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. A poderosa manifestação de Deus. Aqui está mostrando uma manifestação divina de uma forma teofânica. Ou seja, é uma Deus que se manifesta através de uma forma. Aqui Deus se manifestou através de um redemoinho. Do meio de um redemoinho, ouviu-se a voz de Deus. Deus não se manifestou corporalmente a Jó, mas de uma maneira teofânica, Deus se manifesta a Jó. Até tanto nós sabemos, irmãos, que o homem não suportaria, né, tamanha glória. O homem, ele com certeza, ele viria a se falecer, né? Ele não suportaria tamanho poder. Nós já vemos isso lá na manifestação de Êxodo, capítulo 19, quando Moisés também quer ver Deus e Deus não permite, somente ele só vê Deus pelas costas, e depois que tinha passado já ele vê uma luz. Nós sabemos dessa história que Deus colocou ele na frente. O homem não suporta. Mas de uma maneira teofânica, Deus se manifesta aqui a Jó. Do meio de um redemoinho, ele ouviu a voz de Deus. Escute, o exemplo que o texto aqui mostra, o escritor aqui utiliza também de Êxodo 19, a partir do versículo 16 e 19, conta a história de quando Moisés, né, fala com Deus e então Deus fala com ele, ele desce e orienta o povo no que precisa ser orientado para então ter ali as revelações de Deus, porque Deus iria se manifestar a eles após 3 dias. Então Moisés desce, faz com que o povo se consagra, dá ali todas as regras que precisa ser tomada para que isso aconteça. E o povo então, em obediência à voz de Deus através do teu servo Moisés, obedecendo e assim faz. A Bíblia diz que no 3º dia, então, Deus se manifesta sobre o cume do monte. Escute aqui, a Bíblia vai dizer que todo o monte Sinai
tremia e fumegava. Diz que uma nuvem intensa estava sobre o monte, que todo o monte por completo, do cume ao pé, estava tremendo. E a Bíblia diz também que um grande sonidos de trombeta, ou seja, um anúncio de um rei chegando, né, irmãos? Estava acontecendo naquele lugar e todos ficavam, irmão, ficou amedrontado de ver aquela glória descendo sobre. E ali a Bíblia também vai dizer que Deus falava com Moisés e Moisés falava com Deus. Moisés perguntava e Deus respondia e o povo ouviu. Escute aqui, deixa eu te dizer uma coisa. A glória de Deus tomou conta daquele lugar. O temor de Deus caiu sobre o povo. O povo, irmãos, teve ali uma experiência extraordinária com Deus. Deus se manifestou. Quando Moisés desce com as orientações da parte de Deus e passa ao povo, e o povo então passa a obedecer e faz como Moisés havia pedido que fizesse, pelas orientações de Deus recebida no monte, eles então têm uma manifestação teofânica. Deus se manifesta a sua glória e fala com o povo, fala através do seu servo Moisés. Escute, é interessante observar no final aqui, diz assim, ó, isto mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com os homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Preste bem atenção aqui. Eu, particularmente, você que está me ouvindo, depois, por favor, me manda um WhatsApp, que tem meu número. Se eu tiver errado na sua concepção, me ajude a aprender, sabe, e a crescer nesse sentido. Porque até então eu creio que não tem como uma pessoa que tem um encontro com Deus não ter uma mudança de vida. É impossível na minha concepção. É impossível alguém que tem uma revelação, que Deus se manifesta, que Deus se manifeste a ele e ele não muda de vida. É impossível na minha concepção. Todos esses que dizem ser cristão, que ser crente, que fala que teve essa experiência, mas continua com a prática velha, irmão, me perdoe. Eu não creio nessa manifestação de Deus para contigo. Preste bem atenção, sublinha a frase quando eu digo que vive fazendo as práticas velhas. Porque existe uma diferença de viver ou às vezes acontecer. Porque somos sujeitos, irmãos. Às vezes acontece de nós fazer coisas que desagradam a Deus. Certo? Porque, irmãos, somos humanos. Uma hora ou outra acontece. Mas uma coisa é, viver é diferente. É diferente. Sabe? Pessoas que têm esse estilo de vida errado, irmãos, é diferente. Tem o erro como estilo de vida, é diferente. A questão aqui é o seguinte, quando Jó ouve, a vida dele é transformada, diz aqui o escritor. Quando o homem tem esse contato com Deus, a vida dele precisa ser transformada, precisa ser diferente. Olha só, a poderosa manifestação de Deus. Quando Deus se manifesta, algo acontece diferente. Irmãos, Deus se manifestou através da vida de Moisés. O povo viu, o povo mudou. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles, lógico, nós sabemos da caminhada deles, eles murmuraram. Nós sabemos que eles pecaram contra Deus durante a caminhada. Muitos padeceram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eles mudaram, aqueles que tinham que mudar, mudaram. Você precisa mudar, eu preciso mudar, precisamos mudar. Por quê? Porque nós tivemos a manifestação de Deus em nossas vidas. É o que diz aqui o versículo finalzinho aqui da leitura. Ó. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Nós precisamos ouvir a Deus. Ouvir aqui é no sentido de obedecermos aquilo que Deus fala. Nós precisamos. Eu preciso demais. Quero crer que você também precisa ouvir e obedecer à voz do Senhor. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Quando olhamos para as Escrituras, todo homem e mulher que teve
esse contato com Deus, teve a vida transformada, teve uma transformação de vida. Nós podemos ver, irmãos, que Moisés, esse que citamos, teve sua vida transformada quando teve aquela experiência com a sarça ardendo. Nós podemos ver diversos outros que teve a sua vida transformada. Nós podemos ver, irmãos, que homens simples, homens que erravam, constantemente, quando teve uma experiência com Deus, sua vida foi transformada. Nós podemos ver que os apóstolos, Pedro, por exemplo, um homem valente, né? Pelo que a gente percebe, um homem de temperamento muito forte, teve a sua vida transformada. Ele teve a sua vida transformada. Quando ele teve essa experiência com Cristo Jesus, o Deus em carne. Nós sabemos que, sim, eles são falhos, como somos. Sim, foram. E deixa eu te dizer uma coisa, mas foram homens que, a partir do momento que teve, esse real entendimento que Deus queria das suas vidas foram transformadas. Tomé, aquele homem incrédulo, né? Às vezes fica assim, mas depois ele realmente mudou de vida. Deixa eu te dizer uma coisa, só não muda de atitude, só não muda de vida aqueles que são Judas. Perdão, irmão, mas é a realidade. Olha aqui. Certa feita, na ceia, foi perguntado, o Senhor falou que entre eles havia um que o ia de trair, e perguntaram ao Senhor, mas quem é? O Senhor, aquele que toma do bocado comigo. Ou seja, aquele que também come do meu prato. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Muitos não se chamam Judas, mas têm atitudes de Judas. Não se chama Judas, mas tem a mesma atitude. Deixa eu te dizer uma coisa. Andou com Cristo, estava ali com Cristo, mas não teve a vida transformada. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você diz que está com Cristo, vive com Cristo, mas sua vida não está transformada, não é transformada segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, talvez você não pode chamar Judas. Talvez seu nome não é Judas, mas você tem as atitudes de Judas. Eu espero que você possa mudar as suas atitudes, voltar-se para Deus, para que haja aí perdão e transformação de vida. Em nome de Jesus, nós precisamos, porque Jó, ao ouvir essa poderosa manifestação de Deus, teve a sua vida transformada. Nós precisamos da mesma. Em nome de Jesus, vamos continuar firme, porque Deus tem voz e Deus manifesta de uma maneira poderosa. Deus manifestou para você? Amém. Você sabe. Amém? Terceiro lugar, o Deus que está presente. Nós vimos que o Deus que tem voz, a poderosa manifestação de Deus, e o Deus que está presente. Terceiro, expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto, entre os capítulos 3 e 37. Aparece várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelo Amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era o entendimento deles, o nome que identificava a Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuiu sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz. Pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de inteligência e integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Glória a Deus.
Ô, gente boa, deixa eu te dizer aqui uma coisa aqui. Aqui mostra, nessa leitura, de uma forma que eu quero resumir aqui, esse terceiro subtópico, onde fala o Deus que está presente, que mesmo que nós não temos consciência do que está acontecendo na nossa vida, quando uma vez que nós olhamos e vemos que temos procurado a ter uma vida íntegra com Deus, porque Jó tinha essa vida íntegra com Deus, ao ponto que Deus mesmo dá testemunho dele, um homem reto, um homem íntegro que se desviava do mal. Deixa eu te dizer uma coisa, se você tem consciência que você tem vivido essa vida de integridade, pureza, santidade diante de Deus e ainda assim tem vivido certas circunstâncias na sua vida, que para você às vezes não acha um lugar onde você possa extrair dali uma resposta para o que você possa estar vivendo, entenda uma coisa, isso é planos de Deus, são coisas de Deus e Deus há de responder no tempo certo, falar porque ele tem voz, há de se manifestar porque ele é um Deus que se manifesta ao homem. Deixa eu te dizer uma coisa, isso tem um tempo para isso. Mas escute aqui, preste bem atenção. Este Deus, ele é um Deus presente, ele não é um Deus ausente. Ele é um Deus que está constantemente conosco. Já disse isso no começo. O silêncio de Deus não quer dizer que ele está ausente. Aqui com Jó não foi assim. Certo? Deixa eu te mostrar um detalhe. Às vezes, o silêncio pode ser como nessa situação de Jó. Mas às vezes, irmãos, é talvez por uma atitude errada nossa. Porque a Bíblia diz lá em Isaías, o livro de Isaías nos mostra que o nosso pecado nos afasta de Deus. Certo? É os nossos erros que nos distancia de Deus. Sabe o filho pródigo que pegou a sua herança, né? Pediu ali a sua parte na herança e foi embora? Assim às vezes somos nós. Nos distanciamos do Pai. Somos longe ao ponto que nós não podemos vê-lo, nem senti-lo, certo? E nem ouvi-lo. Mas ele, o pai, eu creio, irmãos, eu creio que o pai daquele jovem constantemente, ou o tempo todo, estava pensando no filho, porque ele amava o seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, o filho estava iludido com as coisas do mundo. Talvez nem pensava no pai, só veio pensar no pai quando ele caiu em si, comendo as bolotas que eram para o porco, ou seja, comendo dos porcos. Quando ele caiu em si, graças a Deus que ele caiu em si e retornou para a casa do pai. Deixa eu te dizer uma coisa, quando ele caiu e retornou, o pai estava lá para esperá-lo. Estava com os braços abertos em espera do seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, ou seja, na mente do pai, o filho estava presente constantemente, porque o pai estava presente com o filho em amor. Deus está presente conosco em amor, Deus nos ama. Deus nos ama, irmão. Deus te ama, minha irmã, meu irmão. Sabe, Deus está presente, você que está ausente. Mas Deus te ama. Quando você cair em si e retornar para Deus, você vai ver que Deus sempre esteve aí. Sempre esteve aí no sentimento, no amor. Deus sempre esteve aí presente na sua vida. Deixa eu te mostrar aqui, irmãos, que essa lição nos ensina coisas extraordinárias. Olha só, aqui está dizendo assim, ó, para ele o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andamos somente por fé e não por vista. Deus está presente e próximo de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos vendo, nós não estamos ouvindo e nem conseguimos palpar. Mas o que precisamos fazer é andar por fé e não por vista. É como aqui diz, andar por fé. Irmãos, sabe que ainda que às vezes nós não temos resposta, mas se creiamos, se temos fé, que nós cremos em Deus, se tivermos fé no Senhor, irmãos, nós vamos superar isso. Nós vamos superar. Irmãos, não tem fé? Clama a Deus. Peça a Deus para que aumente a tua fé, que te dê fé. Peça, irmão, peça a Ele. Peça e Ele há de nos dar. Porque o que precisamos é exatamente isso, é andar por fé e não por vista. Ou seja, eu não estou vendo nada, não estou vendo o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, não importa, porque você não anda por vista, você anda por fé. Você é um cristão,
Você foi chamado por Deus. Você ouviu a voz de Deus e Deus se manifestou a você. E agora, irmãos, você só está tendo aqui uma injeção de ânimo para te dizer que Deus se faz presente na sua vida. Deus está presente. A pergunta é: nós estamos com Deus? Nós estamos presentes? Porque Deus está presente conosco. Andando sempre por fé e não por vista. Amém, meus irmãos? Por quê, irmãos? Porque é por fé, irmão, que as coisas acontecem. É pela fé. Nós sabemos que o livro de Hebreus nos mostra isso com clareza. Que a fé é o firme fundamento das coisas, o quê? Que esperamos. A prova daquilo que nós não vemos. Nós sabemos que é pela fé. A fé, lá em Hebreus ainda 6, diz também que sem ela, irmãos, nós não podemos agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus sem fé. Então, vamos pedir a Deus aí que nos dê mais fé. Amém? Muito bem, meus irmãos. Agora, no segundo subtópico, vamos estar vendo sobre a revelação de um Deus sábio. Olha só, a revelação de um Deus sábio. Dentro do primeiro subtópico deste tópico, vamos estar vendo sobre a mecânica celeste. Vamos ver como funciona essa questão. Olha só, Deus convida Jó e a nós a contemplar o universo e vê-lo como funciona, no capítulo 38. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. Ô irmãos, quando nós olhamos para aquilo que a ciência também hoje já nos mostra e concorda, porque ela tem que admitir, que todos os elementos celestes, todos os corpos celestes, eles estão em plena harmonia, sabe? Eles, cada um no seu lugar, cada um no seu devido lugar, fazendo o que precisa ser feito, sabe? Não há uma desorganização, há uma ordem nos corpos celestes. E isso é o que Deus chama Jó para ver. É bem falado aquilo que o salmista já disseram uma vez. No Salmo de número 19, versículo 1, ele diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Muito bem dito, muito bem dito. O céu manifesta a glória de Deus. Quando olhamos para os céus, irmãos, nós vemos que isso que existe aí em cima é algo que só pode ser feito por Deus. Não é algo que acontece através de uma explosão. Uma explosão não gera ordem, gera um caos. Você entende? Aquilo ali, irmãos, está cada coisa no seu devido lugar. Você já reparou que quando acontece uma explosão, tudo aquilo que estava em seu lugar sai da sua ordem, vira na realidade uma bagunça? Então o universo não pode ter sido criado por uma explosão, mas sim, irmãos, por um ser inteligente que sabe aonde cada coisa precisa estar e como cada coisa precisa funcionar. Esse é o nosso Deus. Deus convida Jó e nos convida a olhar para a sua criação, ou seja, olhar para essa mecânica como rege de uma forma harmônica, sabe, que tudo para um propósito maior, tudo para um propósito maior. O salmista é igual disso, o Salmo 19:1, ele bem falou que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, deixa eu ler aqui que eu não quero mencionar algo errado, que o firmamento anuncia as obras da sua mão. Isso é obras das mãos de Deus. É obra da mão de Deus. Jó se comportava como um sábio, na verdade. Mas
Deus mostra para Jó e para nós que nada sabemos. Nada sabemos. Às vezes nós temos o orgulho de achar que conhecemos e sabemos muita coisa. Principalmente agora, nessa era do século XXI, onde a tecnologia está muito avançada, né? A ciência tem se expandido. Agora nós estamos ouvindo aí constantemente que pousou em Marte um robô aí, né? Com o nome de Perseverança, né? Eles conseguiram levar este robô com uma diversidade de tecnologia embutido nele para fazer escavações, para ali fazer pesquisas do terreno, das pedras, de tudo de Marte. Ou seja, é onde o homem chegou, né? Muito inteligente. Mas deixa eu te dizer, nada sabe, nada sabe. Ele não conhece nada do que tem ainda aí e nem muito menos do Criador de todas essas coisas. Olha aqui, ó. Por isso, o Criador o desafiou a contemplar o mar e o sol, no capítulo 38, versículo 8 ao 15. Ou seja, Deus está desafiando a Jó a olhar para o mar e para o sol. Coisas que podemos ver, coisas que podemos, sabe, ter este contato, seja, sabe, no tato ou seja na visão, no caso do sol. Deus está nos convidando, nos desafiando a olhar para essas coisas. Olha só. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz do solar, e menos ainda da dimensão da criação. Ou seja, Jó não sabia da dimensão da criação. Ele não tinha conhecimento da dimensão disso. Por mais sábio que ele era para o seu tempo, por mais sábio que ele era no meio dos seus amigos, por mais sabedoria que ele adquiriu durante o seu viver, ele não tinha conhecimento, ele não tinha noção do tamanho da criação, da dimensão de tudo isso. Olha só, eu já vou entrar no segundo subtópico porque é uma continuidade, porque nós vimos sobre essa revelação de um Deus sábio na mecânica celeste e também agora vamos ver na dinâmica da vida. Aí é interessante dizer o seguinte: se Jó nada sabia, certo? Se Jó nada sabia da ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Porque é óbvio, né? Se nós nada sabemos concernente à criação, menos ainda nós sabemos como Deus faz para manter tudo isso que ele criou. Você quer ver um exemplo? Porque o mesmo que ele dá para Jó é o mesmo para nós hoje. Olha só. Ó, Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Olha só as questões. Como veio existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras montês conseguia dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento, o boi, e a avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Será que Jó conseguiria responder? Como Deus faz para manter todos eles, para proteger todos eles? Escute, está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas. Está bem claro que a providência divina, ela protege, ela cuida nos mínimos detalhes. Isso está claro, foi claro para Jó, ao ponto que ele reconheceu, e precisa ser claro para nós. Que esse Deus que criou essa dimensão de coisas, essas grandezas que o homem não tem conhecimento sequer de, talvez, o quê? 2% dela. Nós também, muito menos de como Deus faz para manter tudo isso, para sustentar tudo isso. Está claro, muito claro. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Como o que faz às vezes a gente querer questionar um Deus tão grande assim, irmãos, é orgulho.
é falta de conhecimento de quem somos e de quem Deus é. Você precisa saber quem é Deus e saber quem é você. Você é um ser criado, limitado. Deus é o Criador que não tem limite. Ele é infinito. O que precisamos, o que Jó precisava, era ter mais humildade. É o que não, olha só, não é só eu, não é eu que estou dizendo isso sozinho. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e de se humilhar diante da majestade divina. É o que precisamos. É entender que às vezes estamos passando por um difícil, mas Deus fala, Deus tem voz. É saber, irmãos, que Deus se manifesta, Deus ele se revela poderosamente a nós. É saber que Deus é um Deus presente e não um Deus ausente. Deus está conosco, ele se faz presente. Deus se revela através da sua criação, através da manutenção, de manter a sua criação. Deus nos manifesta. Nós estamos vendo o segundo tópico sobre essa revelação de um Deus sábio. A revelação através daquilo que ele criou, a dimensão daquilo criado. Nós estamos no segundo tópico, fala sobre a dinâmica da vida, de como os animais se mantêm, como o leão tem o seu pão diário, como a avestruz, o falcão, a águia, sabe? Esses seres criados por Deus, grandiosos, que são alimentados, cuidados ainda por Deus. Cada um no seu lugar, a ordem da criação, a regência da criação, tudo para um propósito, tudo com um significado e propósito de Deus. Em terceiro lugar, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Repito, a revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Não foi, uma censura. Olha só. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. É necessário, então, que nós conheçamos melhor a Deus, para evitarmos qualquer tipo de censura à majestade divina. Conhecimento. Já diz a própria palavra do Senhor, o meu povo perece por falta de conhecimento. Diz as Escrituras, examinai as Escrituras, porque cuida elas, falar de mim. Palavra de Jesus nos Evangelhos. Precisamos examinar, sabe, as Escrituras, buscar de Deus esse conhecimento da parte do Senhor, para que com isso, uma vez que conhecemos a Deus também, irmãos, poderemos obter da parte de Deus mais benefícios para a nossa vida e sabermos viver com sabedoria celestial. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Assim chegamos ao fim aqui do segundo subtópicos. Precisamos conhecer mais e mais de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos agora finalizar essa revista, né? Partindo para o tópico de número 3. Muito bem, meus irmãos, agora aqui no tópico de número 3, nós estaremos vendo sobre a revelação de um Deus poderoso e justo. Porque aqui dentro deste tópico, nós estaremos vendo sobre duas criaturas muito conhecidas dos irmãos, como Berremote e Leviatã. Duas criaturas, uma que atuava na terra e outra que atuava no mar.
Behemoth, aquela que atuava na terra, e Leviatã, aquela que atuava no mar. Essas duas criaturas terríveis, é o que estaremos falando sobre elas. Leviatã, aquela que dominava, né, toda a expansão marítima, e esse Behemoth aqui é o que, de uma certa forma, dominava na terra, né? Nós podemos ver que Deus vai conversar com Jó, na realidade dar uma bronca em Jó, usando esses duas figuras aqui, esses dois animais aqui, tratando a partir desses dois animais. Por que este tema do terceiro me chama atenção? Porque é o seguinte, porque aqui está falando, ó, a revelação de um Deus poderoso e justo. Porque quando nós lemos, estudamos nos capítulos passados, nós podemos ver que parece que Jó está insinuando que Deus não tem sido justo com ele nem com os ímpios, ou seja, com ele no sentido que Deus não tem aplicado a justiça devida a ele, porque ele era um homem justo, né? E Deus faltou com isso, porque ele estava sofrendo nesse sentido, quase que nesse sentido. Com os ímpios, é porque eles faziam as coisas erradas e Deus não julgava a causa, né? Então, eu quase que estava insinuando isso. Ao ponto que quando nós lemos aqui no capítulo de número 40, nós podemos ver no versículo 8, olha só o que está dizendo aqui, Deus falando para Jó. Porá em dúvida minha justiça, e me condenarás só para provar que tem razão? É Deus perguntando a Jó, isso na versão que eu tenho aqui, é a nova versão transformadora. Na nossa, que costumamente usamos, na versão revista e corrigida, o versículo 8 está dizendo, porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Observe que Deus está chamando a atenção de Jó aqui, por causa desses questionamentos que está no capítulo de número 6, né? Fala desse questionamento também que está no capítulo número 27, o capítulo de número 29 ao 31 e também do capítulo 24, do 1 ao 7. Observe o que Jó está dizendo no capítulo de número 24, quero ler com os irmãos, para os irmãos entenderem essa colocação e porque Deus está dando aqui essa bronca em Jó. Capítulo 24, do 1 ao 7, eu vou ler na versão transformadora, que diz assim, porque o Todo-Poderoso, é Jó falando, porque o Todo-Poderoso não marca uma data para seu juízo? Porque os que conhecem esperam por ele em vão? Os perversos mudam os marcos das dívidas, roubam rebanhos e os trazem para seus pastos. Levam o jumento que pertence ao órfão e exigem o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho e os necessitados se escondem para se proteger. Como jumentos selvagens nas regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram alimentos para os filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhem as uvas nas vinheiras dos perversos. Versículo 7, ele diz, passa a noite nus e com frio, pois não tem roupas nem cobertas. Observe que Jó está dizendo aqui que os ímpios parece que prosperam. Eles agem de formas erradas e nada acontece. Os pobres estão padecendo necessidade e não há socorro a eles. Os nus não têm roupa para vestir e passa frio à noite porque não tem com que cobrir-se.
Jó está questionando a justiça de Deus. Mas Deus agora vai responder a esses questionamentos de Jó. E se porventura nós questionar a Deus, mas por que eu padeço isso? Mas eu faço isso, aquilo, outro. Deus parece que não me vê. Irmão, cuidado. Deus parece que não me ouve. Cuidado. Isso serve para a minha vida. Eu estou falando para mim mesmo agora aqui, pessoalmente, junto com vocês. Vamos ter mais cuidado, ser mais cauteloso, mais prudente ao se referir a Deus. Deus sabe de todas as coisas e no tempo de Deus Ele há de responder, como já havia dito aqui. Deus é Deus. Cuidado. Porque observe que quando Deus começa então a falar com Jó, no versículo de número 1, observe aqui uma coisa do capítulo 40, verso 1 do capítulo 40, na versão transformadora. Diz assim: Então o Senhor disse a Jó: Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será quem tem as respostas? Será quem tem as respostas? Sou eu? É você que tem as respostas? Só Deus, irmão, tem as respostas. Só Deus tem as respostas. Versículo 3, diz assim, Então Jó respondeu ao Senhor: Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Versículo 5. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Aí o verso 6 vai dizer: Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Prepara-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Olha só. Deus começa então a falar. Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Versículo 8 do capítulo 40 de Jó. Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Então, vista-se de glória e esplendor, de honra e de majestade? Dê vazão à sua ira. Deixe-a transbordar contra os orgulhosos. Humilha-os com um olhar. Pise os perversos onde estiverem. Enterre-os no pó. Prenda-os no mundo dos mortos. Então, eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Observe que Deus está chamando a atenção de Jó de uma maneira tremenda, irmão. É? Isso é tudo isso mesmo? Humilha os soberbos. Julga a causa deles. Aí ele está falando aí, julgue a causa deles. Enterre-os nos sepulcros. Ou seja, é você que julga, é você que tira a vida, é você que dá a vida. Julgue a causa deles. Porque se assim você fizer, eu mesmo reconhecerei que você pode sim justificar a si mesmo, se salvar por conta própria. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui a cada um de nós, irmãos. É como disse a Jó, está falando para nós aqui hoje. Quando nós nos escoramos na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria, achar que conhecemos muito, que conhecemos tudo, que somos grandes demais. Cuidado, irmãos. Deus tem um tempo, mais uma vez, repito, Deus tem um tempo para tudo. Tem um tempo para tudo. Para ilustrar o poderio, o seu poderio, Deus traz aqui a figura de Behemoth e Leviatã. Duas criaturas que era indomável pelo homem. Era impossível o homem ter controle sobre esses animais. Os homens dominam, e destra qualquer tipo de animal. Mas estes era impossível ao homem. Impossível. Impossível. Somente Deus tem o controle destes animais. Somente Deus poderia aqui dominá-los.
haja em vista que ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Por isso que Deus traz essa figura, porque ele estava querendo ilustrar o tamanho do seu poder. Porque só Deus tem o poder de dominar tanto o Berremote como o Leviatã. Só Deus tinha o poder de destruí-los. Só Deus. É interessante que, olha só, enquanto o Berremote perseverava na força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parecia mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. É como nós vemos isso mais ou menos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 27. Sabe, são duas bestas indomáveis. Indomáveis. Assim, Berremote e Leviatã representa o ápice da força tanto natural como sobrenatural. Olha só. Assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus, mesmo poderosos, Berremote e Leviatã estava debaixo da mão de Deus. Mesmo poderoso como era, eles estavam sob o controle, debaixo das mãos de Deus. Ainda que o mundo antigo, que o mundo daquele tempo não conhecia nada que poderia destruí-los, humanamente dizendo. Só Deus, irmãos, só Deus tinha o poder para tal. Aí olha só, se Jó não tinha capacidade de dominar sequer ou controlar dois animais, quanto mais o universo em todo, quanto mais o homem, a natureza humana. Porque, ou justificar por si mesmo, né? Porque olha só o que diz o segundo subtópico. Porque no segundo subtópico fala sobre a justiça e a graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com Berremote, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Se ele não tinha essa capacidade de mexer com esses dois, como ia lidar com o mundo inteiro? Com a complexidade do mundo? Com tantas coisas que acontecem no mundo? Com tantas causas que precisa ser julgada, lidada, tratada? Como? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Será que nós, não só Jó, mas será que nós temos essa capacidade de lidar com a complexidade dos dilemas da humanidade? Será que nós saberíamos julgar a causa com justiça? Será que seríamos justos em julgar essa complexidade aí, que é a raça humana? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com os ímpios. Dos capítulos que eu citei, capítulo 6, capítulo 27, capítulo 29 ao 31, capítulo 24, como nós lemos lá. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Porque se nós questionarmos essa questão, irmão, se ficarmos argumentando por que o ímpio age assim, porque o ímpio parece que prospera, por que o justo parece que sofre tanto. Irmão, se nós partimos para essas indagações, para esse tipo de questionamento, tá quase que dando uma indireta que nós, no lugar de Deus, governaria melhor. Se eu tivesse um lugar deles aí, o justo aí, eu já tinha tratado com ele. Com o ímpio, então, nem se fala. Com o justo tinha tratado com ele com justiça. Eu tinha dado o que ele merecia. O que estava nu, tinha dado o que vestir. O que foi roubado, eu traria a justiça sobre aquilo e tratava ele com justiça. O que está passando fome, daria o de comer. Deus sabe de todas as coisas, gente boa. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo mais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Somente da graça divina. Irmão, escute. Nada pode justificar-nos.
Não há obra nenhuma que justifica-nos diante de Deus. Não existe obra nenhuma que nos justifica. Só existe uma coisa que nos justifica diante de Deus: a graça de Deus. Paulo, ao escrever ao Efésios 2:8, nos mostra isso, que somos justificados pela graça somente. Somente pela graça que somos salvos. Não existe mais nada, irmão, nada que você possa fazer, nenhum ato bom, nenhum ato, nada. Você não tem este poder de auto se justificar-se diante de Deus. Então, por isso, nós dependemos de Deus em tudo. Por isso, nós precisamos entender que Deus tem sobre as suas mãos o controle de todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Deus é o Senhor de todas as coisas. Se Ele é Senhor, Ele tem voz, Ele fala. Se Ele é Senhor, Ele é um Deus que se manifesta no tempo oportuno. Se Ele é Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele é um Deus presente. Independentemente que você, às vezes, está se sentindo só. Não é porque você está se sentindo só que Ele não está presente. Ele se faz presente sobre a sua criação. O nosso Deus é um Deus, meu irmão, que tem sobre as suas mãos o controle de tudo. É um Deus que criou toda a galáxia, todos os seres, todos os planetas que nós conhecemos, que temos entendimento, e criou e colocou em ordem. Sabe, é uma coisa ordeira, não é uma coisa desorganizada. É uma coisa que tem ordem. Na dinâmica da vida, é um Deus que deu inteligência às suas criaturas, alimentando elas diariamente. Os pássaros não semeiam nem ceifam, mas têm o que comer, têm o que vestir. Os leões, como os animais que conhecemos da nossa era, são animais ferozes, sabe, que auto se defende, tem o poder de se defender poderosamente, mas depende de Deus em tudo, até mesmo para se alimentar. É Deus que os alimenta. É Deus que alimenta os seus filhotes. Ô irmão, Deus tem o controle de todas as coisas. Olha aqui, nós vimos que agora somos no top 3 sobre a revelação de um Deus poderoso e justo. Nós estamos vendo que é Ele que tem, irmãos. É Ele que tem a justiça. É Ele que sim que tem o poder de exercer justiça e graça sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha e sobre a sua vida. Então vamos esperar com paciência no Senhor. Vamos crer somente. Vamos crer somente. Vamos viver pela fé e não por vista. Não vamos viver por vista, porque se não formos viver pelo que podemos enxergar, nós vamos viver o caos do hoje. Porque o mundo hoje, principalmente nessa época, estamos vivendo um caos. Nós não podemos viver por vista, mas temos que viver por fé. A fé é transcendente. Sabe, a fé nos leva para um mundo além. Aquele que vive pela fé sabe que o presente do hoje não será o presente do amanhã lá na glória. Sabe, as dificuldades que nos afligem hoje não se comparam com a glória que está nos esperando. Isso é viver por fé, é saber que viver é Cristo, morrer é lucro. Sabe, é fé. Talvez eu estou falando de uma fé que está além de mim, está além de você, mas é isso que precisamos almejar, pedir mais fé, crer sem duvidar, viver diante da verdade nos revelada, a palavra de Deus. Ô meus irmãos, nós não podemos justificar nós mesmos, nós não podemos realmente nem pensar em querer argumentar concernente aquilo que Deus faz ou está fazendo através da nossa vida, seja ele através do silêncio ou não. O que precisamos é entendermos que o nosso Deus é um Deus presente, que o nosso Deus é um Deus que se revela ao homem. Ele se revela de muitas maneiras, falando conosco,
porque Ele é um Deus que tem voz. Ele se revela conosco através das suas manifestações teofânicas. Ele é um Deus que se faz presente nos meios da tempestade. Ele é um Deus que se revela de uma maneira sábia, colocando aí os planetas em ordens e de uma forma totalmente harmônica. Deus se manifesta através da dinâmica da vida, da necessidade de conhecer melhor a Deus. Deus se manifesta agora, nós temos aqui sobre a sua revelação de um Deus poderoso e justo, no capítulo 3. Deus, isso tudo é revelação de Deus para nossas vidas. Que possamos permanecer firmes, constantes na obra do Senhor, crendo somente. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo possa esclarecer melhor essa lição aos corações dos irmãos e que Deus em Cristo abençoe a cada um. E aqui fico por aqui e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.